Quando a gente pensa no som do Queen, o que vem à cabeça, né? Provavelmente aquela guitarra que soa como uma orquestra inteira, com harmonias super ricas e um timbre que, olha, é reconhecível na hora. Mas de onde vem esse som? De uma guitarra lendária? Sim, com certeza. Só que não uma que foi comprada, uma que foi construída do zero. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para o início dos anos 60. Existia um jovem chamado Brian May que, como todo guitarrista da época, sonhava em ter uma Fender ou uma Gibson. Eram as guitarras que definiam o rock and roll. O problema era um que muita gente conhece bem. Ele simplesmente não tinha dinheiro para comprar uma. Então, em vez de desistir do sonho, o Brian e o pai dele, Harold, que era um engenheiro eletrônico genial, decidiram fazer algo bem radical. Se não dava para comprar a guitarra dos sonhos, eles iam construir uma. Mal sabiam eles que essa parceria entre pai e filho estava prestes a mudar a história do rock para sempre. E não foi um projetinho de fim de semana, viu? Eles começaram em 1963 e levaram 2 anos nisso. Foi uma jornada de muita paciência, muito amor e, claro, muita engenharia. Cada peça, cada curva, cada fio foi pensado e executado por eles, culminando em 1964 no instrumento que era único no mundo. A genialidade da Red Special já começa aqui, na sua construção. E o mais legal não são os materiais caros, mas sim a incrível criatividade de usar o que eles tinham à mão. É tipo uma aula de engenhosidade na prática. A capacidade deles de reaproveitar as coisas era brilhante. Pensa só, o corpo e o braço da guitarra foram feitos com a madeira de mogno de uma lareira de mais de 100 anos que um amigo da família ia jogar fora. Já as partes mecânicas, como a alavanca do trêmulo, vieram de uma motocicleta antiga, incluindo as molas do motor. Eram componentes super humildes que juntos criaram um som absolutamente gigantesco. Mas a madeira era só o corpo, né? A verdadeira alma da Red Special, o grande segredo do som dela, tá na parte eletrônica, que foi um projeto revolucionário criado a 4 mãos por Harold e Brian. E é aqui que tá o pulo do gato. A maioria das guitarras da época tinha pouquíssimas combinações de som. Na Red Special, não. O Brian e o pai instalaram um sistema único. Cada um dos 3 captadores tinha sua própria chave de ligar e desligar, e mais uma chave para inverter a fase. Isso abriu um universo de timbres que era simplesmente impossível de conseguir em outras guitarras. Basicamente, o segredo funciona assim. Quando você liga 2 captadores e inverte a fase de um deles, algumas frequências do som se cancelam. E o resultado disso? Um timbre bem anasalado, cortante e cheio de harmônicos. Essa é a mágica por trás das famosas orquestras de guitarra que a gente ouve nas músicas do Queen. E essa capacidade sonora toda, claro, não ficou só na garagem. Ela se tornou a espinha dorsal de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Essa frase resume tudo perfeitamente. Não dá pra falar que é só a guitarra do Brian May. Ela é a voz da guitarra do Queen. A identidade da banda e o timbre da Red Special estão ligados pra sempre. Pode pensar nos maiores sucessos do Queen. Aquele solo épico de Bohemian Rhapsody é a Red Special. O riff icônico de We Will Rock You também. Álbuns inteiros como o A Night at the Opera foram praticamente construídos em volta do som dessa guitarra feita em casa. Claro, a guitarra é a peça central da história, mas o timbre completo do Brian May é mais do que isso. É uma combinação perfeita de vários elementos que juntos trabalham em harmonia para criar aquele som inconfundível. O equipamento clássico dele é assim: a Red Special, claro, ligada no amplificador Vox AC30, mas usado no limite, quase estourando. Antes do amplificador, ele usa um pedal chamado Treble Booster, que empurra as frequências certas e cria um sustain que parece infinito. E para fechar, no lugar de uma paleta de plástico, ele usa uma moeda antiga de 6 pence, que dá um ataque bem metálico e único nas cordas. O Brian May sempre pensou como um compositor de orquestra, sabe? Ele grava uma camada de guitarra em cima da outra, criando harmonias super complexas. E a Red Special, com essa estabilidade incrível e essa paleta de sons quase infinita, era a ferramenta perfeita para ele pintar essas paisagens sonoras. Foi assim que ele desenvolveu essa técnica que virou sua marca registrada. Com o tempo, a Red Special foi muito além de ser só um instrumento. Ela se tornou um verdadeiro ícone da cultura pop. E talvez o fato mais impressionante de todos seja esse. O Brian May usa a Red Special original nos shows até hoje, mais de 60 anos depois de ter construído ela com o pai naquela oficina. Isso não só prova a qualidade da construção,
mas também mostra uma conexão profunda e rara entre um artista e o seu instrumento. No final das contas, a Red Special é muito mais que só madeira e fios. Ela é um símbolo. Um símbolo de criatividade por transformar a falta de dinheiro em uma vantagem. De engenhosidade por usar o que tinha à mão para criar algo de nível mundial. De individualidade, provando que um som lendário não precisa vir de uma marca famosa. E, acima de tudo, um símbolo de conexão. Essa ligação inquebrável entre um artista e a sua voz. A história da Red Special acaba deixando a gente com essa pergunta na cabeça. No caso do Brian May, a resposta parece ser um pouco dos dois. Ele precisava de uma ferramenta para colocar sua visão no mundo, mas ao construí-la, a ferramenta também acabou moldando ele como artista. Uma simbiose perfeita entre o criador e a sua criação.